inovação agrícola ela se tornou uma prioridade. E a agricultura soviética, então, ela vai seguir os padrões de rotação aceitos nos Estados Unidos, até que em 1963, tá, o Khrushchev consegue levar isso de fato para frente, tá, e a vontade dele é aceita. O tamanho global da safra soviética, ela vai aumentar rapidamente em decorrência disso. Mas o programa também vai tirar recursos de modernização das fazendas coletivas, porque eles não têm como abranger tudo ao mesmo tempo, tá? O resultado inevitável disso foi uma degradação ambiental gigantesca, com, obviamente, em seguida a queda da produção, tá? Em meia dúzia de anos já não tinha mais a produção que tinha antes. Enquanto eles estavam lutando para modernizar a sociedade soviética, o líder deles, o Khrushchev, estava tentando dinamitar a principal fonte de inovação tecnológica do país. Assim, ali em outubro de 1964, o Comitê Central vai se reunir e vai apresentar toda uma lista de acusações contra o Khrushchev. O comitê, então, vai votar pela demissão do Khrushchev e vai pôr o Leonid Brezhnev no cargo de chefe do partido e, portanto, no comando do país. Na ciência, que talvez seja o aspecto mais importante disso tudo, o novo regime vai abandonar totalmente a negação da genética, vai abraçar a genética como uma solução, tá? E vai restaurar a disciplina de vez na biologia soviética. Justamente por esse tipo de novo pensamento, a primeira década da era Brezhnev vai ser um período de um crescimento econômico enorme. Em apenas 20 anos por ali, a produção de gás vai aumentar em mais de 10 vezes. Os aparelhos eletrônicos também de consumo vão se tornar praticamente universais nas cidades e a televisão vai aparecer até nas aldeias. Por sua vez, a crise de habitação vai ceder à medida em que anéis densos de prédios, de apartamentos pré-fabricados, vão pipocar pela cidade soviética. Portanto, a luta pela vida diária era o pano de fundo do mal-estar soviético, do mal-estar que vai se instalar de forma generalizada na sociedade soviética. Esse mal-estar ele não era necessariamente político, tá? Exceto por alguns grupos dissidentes. Não obstante, as autoridades viam esses dissidentes como uma ameaça à sua, digamos assim, concepção utópica de uma sociedade e acabaram, inclusive, pegando vários desses dissidentes e exilando. Não é preciso dizer que as obras desses que foram exilados, né, acabaram sendo publicadas clandestinamente na União Soviética ou publicados no Ocidente e acabaram sendo contrabandeados para dentro da União Soviética. Havia uma certa incompatibilidade entre os partidos comunistas com os parceiros soviéticos, né, com os parceiros de coalizão russos, principalmente a propósito dos métodos e dos objetivos de cada país. E para completar, a situação econômica desastrosa da maior parte dos países do leste europeu, depois da guerra, vai acrescentar ainda mais instabilidade. Finalmente, então, os soviéticos não eram bem vistos em toda parte, né? Embora eles tivessem derrotado Hitler. Por exemplo, se os iugoslavos e a população da Tchecoslováquia e da Bulgária saudaram o Exército Vermelho como libertadores no pós-guerra, na Hungria e na Romênia a situação era outra, completamente diferente, porque as ditaduras nacionalistas haviam sido populares até Hitler começar a perder a guerra. Então notem como a situação está se montando. Com a oposição, então, acovardada, os estados do leste europeu vão começar uma imensa construção de projetos, seguindo também os modelos soviéticos. Mas em nenhum lugar eles vão atingir um nível de apoio suficientemente alto para se manterem sem a ameaça da força ou sem o apoio soviético. Então, quando a gente olha, tá, assim, mais ou menos em 1949, a Europa estava dividida. O Stalin havia abandonado os comunistas gregos, tal como o Ocidente fez com os aliados no leste europeu, porque ambos os lados perceberam que o poderio soviético e o poderio ocidental eram inabaláveis nas suas respectivas áreas de influência. No verão de 1948, os comunistas estavam claramente vencendo na China. E o Exército de Libertação do Povo vai entrar em Pequim em janeiro de 49, continuando o avanço daí em direção à China meridional. O Vietnã viria a desempenhar um papel crucial na Guerra Fria, tá? Mas a consequência imediata mais importante da vitória comunista na China vai ocorrer na Coreia. A União Soviética
forneceu ajuda militar maciça à Coreia do Norte. A confiança soviética na vitória era tanta que eles continuaram a boicotar, inclusive, o Conselho de Segurança da ONU na questão da política dos Estados Unidos para Taiwan, permitindo que os Estados Unidos lutassem uma guerra própria, inclusive na Coreia, sob a bandeira da ONU. Em 1951, então, a guerra estava no impasse. Tropas comunistas de um lado e forças poderosas americanas do outro. E esse impasse ele só vai ser resolvido com uma trégua firmada poucos meses depois da morte do Stalin. Portanto, durante a maior parte da década de 50, o Khrushchev ele podia continuar a blefar, como ele fazia de forma seguida, para sair de uma série de crises. A ausência da capacidade de atacar os Estados Unidos nesses anos não eliminou o problema criado pelas armas nucleares, porque os soviéticos certamente podiam destruir a Europa Ocidental inteira. E Washington não tinha certeza se algum tipo de armamento deles tinha algum alcance maior. Então, quando Eisenhower, o presidente americano, comentou num discurso ali no final de 53 que as armas nucleares podiam erradicar a civilização da face da Terra, os russos expandiram a ideia. Eles vão começar a se aproximar de uma ideia de cooperação internacional nesse sentido para desenvolver usos pacíficos da energia atômica e limitar esse processo de guerra nuclear, inclusive impedindo outros países ou tentando impedir outros países de ter essas armas, para que não acontecesse uma tragédia e acabasse com a humanidade. O colapso da União Soviética e o ressurgimento da Rússia foram eventos marcantes sob vários sentidos, mas difíceis de descrever com grande profundidade. O historiador precisa de um tempo maior para poder entender de fato e poder cavar tudo que está por trás disso, tá? Então, a única coisa que é possível fazer é um esboço dos acontecimentos, para a gente tentar entender pelo menos o básico, pelo menos o mínimo, a tendência das relações sociais, políticas e econômicas do período, que abrangem praticamente um quarto de século de reviravolta.